Saudações fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Hinomaru Podcast e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre Asia Champions League 2022. A competição mais importante do continente asiático está prestes a começar para as equipes japonesas, mas a verdade ela já começou desde o comecinho do mês de abril. Este ano temos algumas equipes voltando, equipes japonesas voltando à competição, o Urawa Reds, que ficou alguns anos fora da competição, defendendo uma das equipes que mais venceu títulos pelo Japão, e temos, claro, equipes buscando aí o título inédito, que seria mais um título aí para uma equipe japonesa de âmbito continental. Mas é claro que a gente vai falar grupo por grupo, as coisas mais importantes, o que aconteceu da temporada passada para essa. A gente sempre faz aí pelo menos 1 ou 2 programinhas por ano sobre a Asia Champions League. A gente até gostaria de fazer mais, a gente sempre fala isso em todos os podcasts que saem um pouco do âmbito do J-League e de seleção japonesa, mas a questão de tempo acaba complicando um pouquinho. Mas espero que o programa de hoje funcione como aí um preview, para vocês estarem acompanhando as equipes japonesas na competição. E vamos começar então, lembrando que como foi a Asia Champions League 2021, tivemos 4 equipes japonesas, tivemos Gamba, Kawasaki Frontale, Cereço e Nagoya. Das 4 equipes japonesas, 3 passaram de fase, apenas o Gamba acabou não conseguindo passar. E aí as equipes japonesas chegaram às oitavas, nas oitavas de finais acabou caindo mais 2, sobrando apenas o Nagoya Grampus, que chegou até as quartas de final, mas também acabou perdendo. No caso do ano passado, o Pohang Steelers foi o time coreano, foi o grande carrasco, tirando nas oitavas a equipe do Cereço Osaka e depois nas quartas tirando o Nagoya Grampus, chegaria até a final e perderia por 2-0 para o Al Hilal, o Al Hilal aí que a equipe que conseguiu mais um título na CL, no total são 4 títulos, contando toda a competição, mas como a série teve aquela reformulação no começo dos anos 2000, começa-se então a contar em alguns sites os títulos apenas após a reformulação da competição. Então o Al Hilal consegue chegar ao seu segundo título neste novo formato. Bem, e como estão, quem são as equipes que chegaram na série 2022, dos times japoneses, e como chegaram até lá. Se a gente for lembrar da J-League 2021, nós tivemos a equipe do Kawasaki Frontale campeão, e automaticamente consegue uma vaga para a CL. A equipe do Marinos foi o segundo colocado na temporada passada e também conseguiu uma vaga direta para a competição. E o Vissel Kobe é o terceiro colocado e conseguiu uma vaga para disputar a a Asia Champions League para conseguir uma vaga na competição. E aí, faltaria uma quarta vaga. Essa vaga poderia ser do Kashima Antlers, que ficou em quarto na J-League do ano passado, mas para isso ainda tinha aqui a definição da quarta vaga da equipe japonesa seria disputada na parte ali da Copa do Imperador, aonde poderia ser o Kashima caso o Frontale vencesse também a competição, mas no caso ali acabou não dando muito certo, porque o Frontale acabou caindo, acabou não chegando na final. A final foi entre o Urawa Reds e o 8-30 e acabou sendo aquele jogo bem legal que vários de vocês lembram, principalmente os fãs do Urawa Reds, que acabou vencendo aquele jogo com o gol do Makino no final. Foi um jogo muito, muito bacana de se ver. Então, assim, temos então os 4 qualificados para essa edição da competição. Eu estava dando uma olhadinha, sempre vendo quem são as equipes novas, será que esse ano teve algumas equipes novas, será que não? E este ano até que a gente tem bastante competidores que estão aí pela primeira vez, falando claro no âmbito geral. Na parte leste, que é onde as equipes japonesas acabam disputando, a gente tem ali o Melbourne City, que chegou ali pela primeira vez na competição. Eu vi também que tem algumas equipes do outro lado, da parte oeste, que também chegaram na competição pela primeira vez, como o Al, o Al-Al, se não me engano deve ser essa a pronúncia da equipe do Turcomenistão. Tivemos também uma equipe indiana chegando pela primeira vez, que é o Mumbai City, e o Al Faisali, a equipe da Arábia Saudita. Esses são as 4 equipes que estão disputando pela primeira vez a edição da Asia Champions League. E como são, como que é, a gente sempre fala todo ano porque gera um pouco de complicação, como que funciona a CL. A CL são 10 grupos,
né? E esses 10 grupos eles são divididos primeiramente por regiões, né? Todas as equipes, né, do lado oeste, né? Ali as equipes do lado árabe e tudo mais, eles fazem parte do lado oeste e eles disputam ali primeiro entre eles 5 grupos apenas com as equipes com essa parte da Ásia, e depois disputa ali a parte leste, onde tem as equipes japonesas, em separados. Aí depois, quando chega nas oitavas de final, ainda tem uma separação e teoricamente você tem ali os embates das equipes leste contra os embates das equipes oeste, sempre separados, até que chega na grande final um representante de cada lado. Na maioria, né, dos casos, pode acontecer aqui nas quartas, nas semifinais, acabar embaralhando um pouco as coisas em algumas situações. Isso é muito legal, muito bacana, porque você sempre acaba tendo, né, um representante de cada lado ali lutando pela CL, que eu acho, na maioria das vezes, muito interessante. E as equipes japonesas, né, que estão aí a partir do grupo F, né, que começa a partir do dia 15, como eu falei, tem alguns números bem interessantes, né, como por exemplo, né, falando isso sobre participações, né, o Urawa Reds chega à sua 8ª participação. O Urawa que foi campeão na temporada 2017, né, fazendo uma final ali de jogo de volta com a equipe do Al Hilal, né, o primeiro jogo empatando 1-1 e vencendo o segundo por 1-0. E a última participação do Urawa foi em 2019, onde a equipe chegou também na final, né, e nesta vez acabou perdendo, né, na revanche contra o mesmo Al Hilal. A equipe do Marinos chegou à sua 5ª participação, né, na CL. A última vez que ele tinha participado era em 2020, ano até que ele acabou chegando nas oitavas de final, perderia ali pro Song Wings, tal, que acabou até esse ano sendo campeão, se eu não me engano. A equipe do Kawasaki Frontale chegou à sua 9ª participação, né, na CL, né, bastante, né, eu até imaginava que a equipe do Frontale tinha entre o torno 6 e 7, mas para você ver como esses últimos anos que a equipe do Frontale acabou vencendo vários títulos japoneses e tudo mais, acabou dando uma bastante rodagem, né, e a participação ali sempre quase que direta nos últimos anos, né. Então chegou a sua 9ª participação, jogou no ano de 2021, né, e teve ali a sua vida também não muito fácil, né. E por fim, a equipe do Vissel Kobe chegou à sua 2ª, né, participação em ACLs, né. A primeira tinha sido em 2020, né, como quando chegou na semifinal, né, perdendo ali pro Hyundai por 2-1, né? Então a equipe do Vissel Kobe Tech tem uma trajetória bem interessante, né? Sendo aí agora a sua 2ª participação. E como estão os grupos, né? Isso é uma coisa bem interessante para a gente falar. A CL agora nesse formato, né, que vem disputando nos últimos anos, eles colocam as equipes sempre em sedes, né? E aí as equipes disputam, né, todos os jogos da sua chave ali, do seu grupo, né, no caso, perdão, e todos ali meio que uma diferença de 2-3 dias, né, disputam todos os jogos ali de uma vez, e aí depois as equipes voltam para os seus países e depois é marcada as oitavas de finais. Então diferente, né, por exemplo, da Libertadores, quando você tem jogos das equipes na Libertadores, depois volta para casa, joga no final de semana no futebol nacional, volta para disputar o jogo depois de 10, 15 dias, então isso fica meio que espaçado, né, aqui no futebol brasileiro. Mas na questão da CL, eles fazem essas bolhas, né, que a gente começou a utilizar esse termo por causa da Covid, né, e aí dentro dessas bolhas, dessas sedes bolhas, você acaba separando as equipes, elas ficam ali jogando entre elas tudo que for necessário, depois já sai ali as equipes que passarão de fase ou não. E uma coisa bem interessante que também vale, né, a última observação minha sobre a questão de classificação de ACL, é como que funciona a classificação para a próxima fase, né? Então são muitas equipes, né, são 10 grupos de 4 equipes, tirando algumas equipes que vão ter menos esse ano novamente, e aí passa, claro, né, todos os 10 primeiros colocados, né, o primeiro de cada grupo, mas passa apenas os 3 melhores segundos colocados, né, de cada parte, né? Então da parte oeste passam 3 e da parte leste também passam 3. Até por isso que o Gamba Osaka, mesmo ficando em segundo colocado no seu grupo ano passado, acabou não conseguindo passar de fase. Então vamos lá falar agora de pouquinho de grupo a grupo, né? Que temos alguns grupos bem cascudos aí, realmente
as equipes japonesas têm condições, na minha opinião, já vou adiantar aqui, na minha opinião, as equipes japonesas têm sim condições de todas passarem, algumas até com primeira colocada do seu grupo sem muitas dificuldades, mas é claro que vai depender das equipes jogarem bem, né? A equipe do Ura Reds está no grupo F, né? A primeira equipe ali do lado leste, né? Com as seguintes equipes, né? Tem o Shandong Taishan, né, que era o antigo, né, Shandong Luneng, né, depois mudou de nome, né, o Lion City Sailors, né, a equipe de Singapura, né, que eu até achava que era uma equipe que não disputava tanto, mas tem uma certa rodagem em ACL, né, e o Daegu FC, equipe aí tradicional aí dos últimos anos na série da Coreia do Sul. No grupo G não temos equipes japonesas, né, mas temos no grupo H, né, no grupo H temos ali a equipe do Yokohama F Marinos, né, que está junto com o Jeonbuk Hyundai Motors, né, equipe também da Coreia do Sul, muito cascuda. Temos ali uma equipe do Vietnã, né, que é o Hwang Angyalai, né, a equipe também aí que vai jogar em casa, no caso, né, uma coisa bem interessante que eu não posso deixar de pontuar é que algumas equipes vão, algumas dessas sedes, né, vão ser em países específicos, né, então, por exemplo, a equipe do Vietnã vai jogar em casa ali e todas as equipes vão ter que jogar ali. Então vai ter a questão, vai ter o fator casa, né, para estar ajudando ali a equipe vietnamita. E por fim, no grupo H temos o Sydney FC, também é uma equipe que praticamente todo mundo conhece, né, equipe ali da Austrália. No grupo I, que é a equipe do Kawasaki Frontale, né, temos ele, né, temos o Guangzhou Evergrande, né, equipe também bem cascuda, todo mundo já conhece aí. O Johor, né, que é a equipe da Malásia, também vem aparecendo bastante nos últimos anos em ACL, e o San Hyundai da Coreia do Sul. E por fim, no grupo J, temos o Chiangrai United, né, a equipe da Tailândia, né, que vai estar jogando em casa, no caso o grupo J jogará na Tailândia, né, o KIT, né, a equipe aí de Hong Kong, o Vissel Kobe e também teria no grupo, né, o Chiangrai Port, né, equipe bem tradicional aí também, que vem ganhando bastante experiência, bastante nome também, disputando alguns títulos dentro do campeonato nacional, mas o Chang'an Port acabou desistindo, né, de disputar a série 2022 por causa de uma nova onda de Covid que está acontecendo ali em Xangai. E por isso, até pela, não vou dizer nova metodologia de trabalho contra a Covid, mas sim com essa ideia de tolerância zero mesmo, né, para a pandemia não voltar e conseguir manter isso da melhor maneira possível. Como esse surto começou a aparecer ali nos arredores onde a equipe reside, então a equipe acabou se retirando, né, da competição, o que deixa o grupo J com uma equipe a menos, então vai ter menos jogos da equipe do Vissel Kobe e uma chave muito facilitada, né? Até porque a equipe do Xangai era das mais equipes de mercado que tinha mais valor de mercado. Além de uma equipe forte, era uma equipe que vinha aí com bastante investimento nos últimos anos, então é claro, né, que disputaria uma vaga com certeza para passar de fase. Não tendo essa equipe, a vida do Vissel Kobe fica muito facilitada, né? Ainda bem, então a gente espera que as equipes não tenham tantas dificuldades. E já que eu falei sobre questão de mercado, isso é um dado que eu acho bem interessante a gente estar pontuando, que é a questão dos valores das equipes, né? Então, por exemplo, a gente tem como a equipe mais cara da competição o Al Hilal, né, que é o atual campeão, né, que tem um valor de mercado nesta temporada, né? O valor de mercado engloba muitas coisas, né? O elenco, situação da equipe normalmente, venda de royalties, essas coisas, né? Então é um assunto bem complexo, mas no geral na temporada 2022 a equipe do Al Hilal é a equipe mais cara dessa competição, com o valor de mercado estimado em 60 milhões de euros. Aí você deve estar perguntando, poxa, mas as equipes japonesas, né? Onde que está nesse ranking, né? Se o Al Hilal é a primeira, a segunda colocada era o Shanghai Port, né, com 35 milhões de euros estimado ali no valor de mercado. Então, para você ver, tem quase o dobro, né, a equipe do Al Hilal, para você ter uma noção como tem um buraco muito grande ali, né? Uma disparidade muito grande ali do valor de mercado das equipes, né? E a primeira equipe japonesa que aparece nessa lista, né, é o Vissel Kobe, né, em sétimo lugar com 24 milhões, né, estimado ali seu valor de mercado. Em nono aparece a equipe do Ura Reds, né, com 23 milhões de euros. Em 12º aparece a equipe do Kawasaki Frontale com 20 milhões de euros o valor estimado do seu mercado. E por fim, né, a equipe do Yokohama F Marinos aparece em 13º, logo abaixo do Frontale, com 18
8 milhões estimados o valor de mercado. Isso mostra que, como por exemplo, a equipe do Frontale que vem ganhando nos últimos anos, vem automaticamente melhorando o seu elenco em alguns momentos, vendendo jogadores, conseguindo um bom caixa, fazendo alguns investimentos que não tinha nos últimos anos, e até por isso que passou recentemente o Marinos em questão de valores, mas é bem natural, né? Não imaginaria que outra equipe teria investido tanto, né, como é o Vissel Kobe, né? E aí você fala, poxa, o Vissel Kobe, né, que a gente está vendo aí na J-League, com tantas dificuldades, né, ainda não venceu nenhuma partida, equipe completamente um pouco bagunçada, agora tem a troca nova finalmente do técnico oficial chegando, e estava com o interino, então muitas coisas vão acontecer, né, com a equipe do Vissel Kobe, mas é claro que a gente está esperando, né, que todas as equipes japonesas passem de fase sem muitas dificuldades, né? Uma coisa que é bem interessante a gente estar conversando rapidamente, até porque esse programa também a gente tenta fazer o máximo dinâmico possível, é a gente saber quem são as equipes de onde vem, né? Que nem, por exemplo, né, o Shanghai Taishan, né, que está na equipe do Reds, ele vem como, por exemplo, o campeão atual da China, né? Então defende, né, esse ano de 2022 o título do futebol chinês e no mesmo ano, né, também conseguiu a taça, né, da Superliga Chinesa, então realmente uma equipe que vem ganhando tudo, né, nos últimos anos, né. Na equipe no grupo H, que é o grupo do Marinos, né, você tem ali o campeão coreano, né, sul-coreano da temporada 2021, né, que é o Jeonbuk Hyundai, então isso mostra, né, que a equipe também vem muito forte, né? No grupo do Kawasaki Frontale, a gente tem o Johor, né? multicampeão aí do futebol da Malásia também, então, né, nessa equipe, né? E por fim, no grupo do Vissel Kobe, a gente tinha ali o campeão do campeonato de Hong Kong 2021, que é o TIC, né? Então, todas as outras equipes, obviamente, também ficaram sempre ali entre os primeiros colocados, né, mas esses são os campeões que estão ali nos grupos japoneses. É claro, né, o Marinos, que vem como campeão asiático, né, o Ura Reds vem aí como vencedor da Copa do Japão e assim por diante. A sorte é que a gente não teve nenhum japonês, por exemplo, no grupo H, né, que é o único grupo que não tem nenhuma equipe japonesa, e nesse grupo pode-se dizer que é um grupo bem casca-grossa em questão de títulos, né, porque você tem o Jeonnan Dragons, né, que foi campeão ali, a equipe sul-coreana que foi campeão da Taça da Coreia 2021, né, temos o Pathum United, né, que é o recém-campeão aí do campeonato tailandês. Equipe essa, né, do Pathum United, que é dirigida pelo Makoto Teguramori, né? O Teguramori conseguiu aí entrar como o primeiro, se não me engano, o primeiro treinador japonês a ganhar um título como treinador dentro da Tailândia, né? E também temos o Melbourne City, né, que é o campeão atual, né, do campeonato australiano. E aí, coitado, né, do United City, que tá aí nesse grupo aí, ele que ficou entre os primeiros, mas acabou não ganhando nenhum título na temporada passada e vem aí para estar disputando, né, entre os grandes e vai ter que se virar. Como é que funciona agora, né, a partir do dia 15, né, quando começa? Então tá terminando, assim, até no dia 14 vai ser os últimos jogos da fase de grupo da parte oeste, né, e a partir do dia 15, na sexta-feira, começa as equipes japonesas a entrar em campo. No caso, nessa primeira rodada, a gente vai ter logo um Kawasaki Frontale e o Ulsan Hyundai. O jogo acontece aí na sexta-feira, dia 15/4, o horário do jogo às 6 horas da manhã, e no mesmo dia, né, o Lion Sailors vai receber a equipe do Ura Reds, né, jogo às 11 horas também no dia 15. E aí, alguns dias depois, vai ter o jogo da equipe ali do Marinos, né, contra a equipe de Hong Kong, né, o jogo no sábado às 8 horas da manhã. E aí você pergunta, mas e o Vissel Kobe? O Vissel Kobe, obviamente, fica de chapéu nessa primeira rodada, porque a equipe do Xangai, que seria seu primeiro adversário, né, acabou todo fora. Então a equipe do Vissel Kobe, além de estar numa chave, na minha opinião, mais fraca, tem a possibilidade de treinar um pouco mais, se adaptar um pouco mais à viagem e poder chegar melhor aí para a segunda rodada, quando finalmente vai estrear. Na minha opinião, como vai ficar, né, as equipes japonesas para essa temporada? Meu prognóstico é que todos passem,
né? Mas não todos quer dizer que nem todos passem ali entre primeiros colocados, né? Por exemplo, no grupo do Urawa Reds, por exemplo, né, o grupo F, eu acho que o Urawa consegue passar mais em segundo lugar. Eu ainda acho que o Shandong Taishan é uma equipe bem perigosa, mas eu acho que o Urawa tem condições de jogar de igual para igual, como todas as equipes japonesas têm condições de jogar de igual para igual. Mas eu acho que o Urawa Reds passa em segundo nesse grupo. Então tem que jogar bem, mesmo perdendo, tem que perder por poucos gols, ou conseguir um empate é muito importante, é jogo de volta, com espaço-tempo muito reduzido, mas eu acho que é interessante a equipe do Urawa vencer, né, o Daegu, vencer o Lion City Sailors e disputar ponto a ponto ali com a equipe chinesa. No grupo H, eu acho também que fica mais ou menos desse mesmo jeito, né? A equipe do Hyundai Motors não é assim um grande bicho-papão, mas é uma equipe também que tem um investimento interessante. Então eu acho que o Marinos, até acho que o Marinos consegue ficar em primeiro desse grupo, mas assim, uma diferença muito pequena. A equipe do Vietnã, né, o Gailai, é uma equipe muito modesta, então a possibilidade de vitória fácil é muito grande, mas também tem que jogar certinho. E aí o Sydney do UFC fica como terceira força dentro desse grupo. No grupo da equipe do Kawasaki Frontale, o ideal ia falar que ficaria ali entre o Frontale e o Guangzhou, mas eu acho que o Guangzhou já vem sendo uma equipe que os japoneses estão acostumados a vencer nos últimos anos. O Guangzhou também é uma equipe que, por mais que tenha um investimento grande, perde muito jogador. A gente sabe da situação atual do futebol chinês. Então, eu acho que nesse grupo passa a Frontale e o Guangzhou ali vai acabar lutando ali junto com o Hyundai, com o Ulsan Hyundai, que esse sim é uma equipe que eu tenho até um pouco mais medo do que o Guangzhou Evergrande. A equipe sul-coreana ali disputa essa segunda vaga junto com o Guangzhou Evergrande. Eu espero que seja assim, né? Porque senão, se a gente for usar a lógica de valores, pode até ser que se o Frontale perder o primeiro jogo, vai ter que começar a disputar a segunda colocação, e aí fica um pouco mais difícil, porque este é um grupo que qualquer um desses três pode passar de fase e não seria demérito algum, né? O Johor fica aí como quarta força, na minha opinião. E no grupo J, né, o grupo aí do Vissel Kobe, né, junto com o TIFF e o Shanghai United, na minha opinião, o ideal, né, no mundo ideal, se o Kobe jogar o que a gente espera, ainda não aconteceu dessa equipe em 2022, é que o Vissel Kobe vença, né, os jogos de volta, empate um ou outro, mas vença três jogos e passe sem nenhuma dificuldade, né? Um grupo muito fácil e com certeza se o Vissel Kobe não passar de fase é a única equipe japonesa que vai passar um pouco de vergonha, porque sem a equipe chinesa ali para ser ali uma força de igual ali tecnicamente, o resto das equipes são equipes muito, muito modestas tecnicamente, então eu acredito que o Vissel Kobe tem sim a obrigação de passar em primeiro colocado. Então, entre primeiros e segundos, né, a gente tem ali alguns grupos um pouco mais complicados, mas todos eles têm a possibilidade ali de passar em primeiro colocado ou disputar, né, para ficar entre os três melhores colocados de cada grupo para poder passar sem nenhum problema. E aí, a partir da oitava de final, né, vai ter uma outra data e assim por diante, e a gente espera, né, que as equipes japonesas vão bem nessa competição. A gente sabe que existe ainda uma certa, não vou dizer nem má vontade, né, mas parece ali uma certa displicência da equipe japonesa. Muitos reclamam que a série não paga tão bem os valores da premiação, isso não estimula muito, os encargos de viagem e tudo mais, e até porque as equipes têm que ficar fora ali praticamente 15, 20 dias fora do país, aí perde rodada de liga, depois tem que voltar, repor jogo alguns anos, então esses pormenores da competição acabam às vezes desestimulando as equipes japonesas, mas ainda a série dá uma vaga diretamente ali para o Mundial de Clubes no final do ano. Eu não sei como é que vai funcionar, mas acredito que vai ter um Mundial de Clubes normalmente, né, em 2022, apesar de Copa do Mundo e tudo mais. Então eu acredito que poder jogar, né, o Mundial de Clubes ainda, até pelos valores que as equipes recebem, quem ficar pelo menos entre os 4 primeiros e tudo mais, ainda seja uma coisa que as equipes japonesas têm, né, que aos poucos ali a começar a ver com outros olhos, né, e a gente sempre espera, claro, né, que as equipes japonesas vão bem na competição, consigam ali disputar pelo menos as partes finais, que é os mata-matas que pode chegar ao título, né, e como a gente teve, né, alguns anos depois de tanto tempo, né, ter aí o Urawa Reds vencendo, depois
a equipe do Kashima vencendo, né, quase que anos juntos ali, deu um pouco de incentivo a mais, né, para essas equipes japonesas, como o Vissel Kobe, que tem um investimento muito grande, o Frontale tem um desempenho incrível nos últimos anos dentro de casa e precisa, na minha opinião, mostrar um pouco mais esse futebol para o mundo, até para vender um pouco mais a sua marca, né? Então, eu acho, e obviamente, o Marinos, que sempre tem uma equipe muito boa, mas em questão da CL, algumas passagens foram meio apagadas, e tudo isso, né, vai englobando, claro, uma certa responsabilidade, né, das equipes japonesas estarem jogando melhor essa competição, né? Se a gente for ver a questão de recordista, né, as equipes que mais venceram títulos, né, os japoneses estão até bem colocados, né, todos ali com 2 títulos, o Urawa tem 2 títulos, né, o Kashima tem 1, né, o Gamba Osaka também tem 1, essas são as equipes que venceram esse formato mais novo da CL, né, e as equipes que mais venceram, né, no caso ali são o Al Hilal, né, da Arábia Saudita, e o San Hyundai, né, que também já venceu 2 vezes, e o Reds, junto com o Jambuki Hyundai Motors e o Guangzhou Evergrande e o Al Ittihad Jeddah. Essas são as equipes que venceram 2 vezes o campeonato da CL e tem várias equipes ali que venceram apenas uma vez. O Gamba Osaka talvez demore muito tempo para estar vencendo, até disputando novamente a CL. A equipe do Kashima bateu na trava ano passado e tem tudo para estar voltando na CL em 2023 se as coisas derem certo. Pelo menos isso vem mostrando que a equipe do Kashima vem melhorando bastante e logo volta a disputar aí o torneio continental. E é isso. Fica a nossa torcida aí para as equipes japonesas que entram em campo a partir de sexta-feira. Lembrando vocês que dá para vocês estarem assistindo a maioria desses jogos pelo YouTube, né, da ACL, né, sempre ele tem, se não me engano é a ACL Hub, uma coisa assim, que vocês podem estar dando uma pesquisada. Eu não vi se no Star Plus, se nos canais da ESPN vão estar passando isso em algum canal de streaming, mas claramente, se a gente souber de alguma coisa, a gente deixa um aviso nas nossas redes sociais e vamos aguardar que as equipes japonesas passem de fase. Esse é o nosso objetivo inicial como torcedores do futebol japonês. Um forte abraço, um excelente final de semana e o Hinomaru volta na próxima semana com J-League e com outros assuntos. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.